Professor, Oi. tu conhece o Mario? Não, não é aquela brincadeira não, mas você conhece o Mario? Mário? É, aquele que Aquele que acreditava no acreditava no sistema sistema igualitário. igualitário. O que, menino? Viva Stalin! Isso aí já é velho, essa brincadeira aí. Olha, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai ver hoje aí as fases da guerra, certo? Essas fases da Primeira Guerra Mundial. Oi. Que foi? Vitor, né? Que foi? Esse piscar de olho é o quê? Não, eu sei quem é quem tá, para quem tá piscando. Se ligue não, na sua vida não. Vamos lá. Ó, as fases da guerra. Como é teu nome? Ingrid, seja bem-vinda, Ingrid. Não olhe, não repara aqueles dois lá de trás, não, porque são dois doidinhos. Esse aqui aí. É. Ó, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai ver aí as fases da guerra. Basicamente, a Primeira Guerra Mundial teve duas fases. A fase de movimentos, que a gente chama Guerra de Movimentos, e a Guerra de Trincheiras. Essa Guerra de Movimentos ela foi a primeira fase dessa Primeira Guerra Mundial. Ela teve duração rápida, durou aproximadamente de 1 ano a 1 ano e meio, e é aquela fase, como o nome já diz, de movimento. Os exércitos se movimentavam um para cima do outro. Era aquela guerra que nós conhecemos normalmente, aquela guerra aberta onde há o confronto realmente direto. Só que depois, por conta dos avanços tecnológicos que já começaram a ser utilizados na Primeira Guerra, como tanque de guerra, ataques aéreos, foi a primeira guerra no mundo que houve uso de avião, o ataque aéreo. Renata. Os tanques de guerra, criados pelos ingleses, que é aqueles tanques grandão que eles atravessavam pelas cercas, né? Então, os riscos eram muito grandes. Para você ter ideia, quando começou a Primeira Guerra Mundial, os soldados eles usavam chapéus de couro, normais, de pano. Só que por conta dos fuzis e metralhadoras que foram criadas para a Primeira Guerra, que tinham um poder de fogo muito maior, aí é quando eles começam a usar capacetes de aço para proteger desses tipos. Esses daqui são de aço já, né? Qual página? Sim, aí sim, porque já estava nas trincheiras, aí já estava sendo utilizado os de aço. Mas aí na página 25 você vê eles usando um chapéu comum aí, ó, soldados belgas. O professor, o filme 1917 se baseia nessa fase de guerra, né? Como é? O filme 1917 é dessa época, né? Sim. Pronto. Sim. Porque 1917 é o ano que a gente chama o ano D. É o ano que os Estados Unidos entram na guerra e a Rússia sai. Então a guerra ela toma um outro rumo. Porque até então, Primeira e Segunda Guerra Mundial tem muitas coisas parecidas. Inclusive, quando a gente está na Segunda Guerra, a gente vai ver isso. Um exemplo é a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele só entra depois do conflito. Ele não entra logo de cara. E até os Estados Unidos entrar no conflito, quem era dada como certa a vitória era a Alemanha. Primeira e Segunda Guerra, a Alemanha vinha devastando tudo, tomando tudo. Só que aí, depois com a entrada dos Estados Unidos, a coisa já se modifica. Os Estados Unidos já tinham um grande potencial na época, os seus soldados descansados, uma tecnologia já muito forte. Então, essa entrada dos Estados Unidos, ela dá um novo fôlego à guerra. E aí a Alemanha, ela começa a sofrer derrotas. Então, como essa guerra de movimentos era algo muito arriscado por conta das tecnologias que existiam, o que é que os exércitos decidiram fazer? Começaram a montar trincheiras. O que eram essas trincheiras? Eram grandes buracos, valas que eles abriam, feito o caminho de rato, que chama, né? Aqui na página 24 tem um exemplo dessas fronteiras, ou dessas trincheiras que foram criadas. Então, os soldados faziam essas trincheiras protegidas por arame farpado como uma forma de se proteger das armas poderosas que existiam, que passaram, né, a ser utilizadas na Primeira Guerra.
Então, essa fase da trincheira, ela durou quase 3 anos da guerra. E o interessante da Primeira Guerra é que os países, quando iniciaram ela, achavam que ia ser uma guerra rápida. 6 meses, eles iam resolver todos os problemas. A guerra durou 4 anos. Né? E assim, 4 anos de intenso sofrimento. Intenso sofrimento porque, além das armas poderosas, ataques aéreos, os tanques de guerra, esses tanques, meu amigo, deixa eu ver a imagem dele aqui. Esses tanques aqui, meu filho, se encontrasse alguém no meio do caminho, ele esmagava lindo. Aqui na página 26 tem um cartaz mostrando um tanque, que foi esse tanque, na verdade, foi criado pelos ingleses e passou a ser utilizado. Pode. Sim, não, a gente já está na 24, né? Que a gente já está falando das trincheiras. Apesar que aqui nas trincheiras, um fato interessante sobre ela é que os soldados, quando fizeram as trincheiras, fizeram com o intuito de se proteger mais dos ataques, né, das novas armas que surgiram na Primeira Guerra. Só que acabou ocorrendo um efeito reverso, inverso, na verdade. Muito mais soldados morreram por conta das trincheiras do que das próprias armas utilizadas na Primeira Guerra. Por quê? Essas trincheiras, como você bem vê aí, é uma vala, né? É um buraco, que eles iam cavando e montando. Só que o continente europeu é um continente muito chuvoso. A chuva é muito frequente. Então, na medida que chovia, essas valas alagavam. E os soldados ficavam ali dentro, com os pés e botas dentro d'água. Então, isso causava pneumonia, tuberculose, piolho. A infestação de piolho era gigantesca, porque esses soldados viviam amontoados, eram muitos soldados dentro dessas valas. Ratos, né? Tem até, eu acho que é nesse textozinho verde, depois vocês dão uma lidinha em casa, mas é um relato de um soldado que viveu a experiência das trincheiras. E ele dizendo que tinha que disputar um pedaço de pão com um rato, com a ratazana. Então, assim, a fome, o frio, as doenças e o pior de tudo, as armas químicas. As armas químicas, elas começaram a ser utilizadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial também. Por isso que a Primeira Guerra Mundial é chamada de a Grande Guerra. Mas esse grande é no efeito inverso, não é grande de grandiosidade positiva, mas sim de negativa, pelos diversos aspectos negativos que ela possuiu. E um desses foi a arma química. A mais terrível de todas foi a arma química. Porque a arma química é a pior arma que tem. É a pior. Porque ela causa sofrimento. Uma coisa é uma bomba estourar em cima do cara, a morte é imediata. Ele praticamente nem dor vai sentir. É morte instantânea. Mas a arma química, meu, além dela matar, ela causava um sofrimento por horas que era horrendo. Tanto que, quando a Primeira Guerra Mundial ela acaba, a primeira coisa que foi feita foi um acordo entre os países proibindo a produção e o uso de armas químicas para o resto da vida. Até hoje é proibido. Mas eu acho que tem. Com certeza. Com certeza tem. Agora, cabe aos países, principalmente aqueles que formam o Conselho de Segurança da ONU, ficarem vigilantes. Ficarem vigilantes em relação a isso, porque se as armas químicas utilizadas em 1917 já eram aí um palco de filme de terror, porque causavam um sofrimento grotesco, imagine hoje. Né? Na verdade, a arma biológica ela é uma evolução da arma química. Porque a arma biológica, normalmente a arma biológica, ela resulta de vírus, bactérias, superbactérias, que já existem, na verdade, superbactérias. Então, assim, a arma biológica, ela tem uma capacidade de devastar a humanidade. A arma química, ela vai causar sofrimento e dor naquele exato ponto ali, mas ela não vai se alastrar. A arma biológica vai.
Porque vírus e bactérias têm a capacidade de se espalhar. Um exemplo é o coronavírus. O vírus ele tem uma capacidade de transmissão absurda. Já é diferente da bactéria. A bactéria não tem tanta. Para uma pessoa se infectar com uma bactéria de outra é mais difícil. Tem que haver, normalmente, um contato realmente muito íntimo. O vírus não, amigo. Nesse ambiente aqui, ó, uma pessoa passa o vírus para outra tranquilamente. O coronavírus começa, que até está tendo estudos aí para saber se realmente foi na China ou não, o primeiro caso, mas vamos colocar que foi em Wuhan, que não é uma cidade muito grande, não, da China, não. Em dezembro, em fevereiro, já estava no mundo todo. Então, você vê a capacidade que o vírus tem. Então, a arma biológica é perigosíssima. Perigosíssima. Então, essas trincheiras aí, meu amigo, dificultou demais a vida do soldado. E, inclusive, acredita-se que morreram até mais soldados por conta das trincheiras em si do que por conta realmente do conflito direto, do confronto direto. Até porque quando ocorre a guerra de trincheiras, há uma pausa, vamos dizer assim, nos ataques. Os exércitos, eles passam mais a ficar na defensiva do que na ofensiva. Ou seja, essas trincheiras, elas eram montadas nas fronteiras dos países. Alemanha, França, Bélgica. Para quê? Para que os exércitos ficassem sempre ali de olho, esperando um momento oportuno para fazer um ataque. Então, a guerra... Ô, professor, mas também o cara botava a cabecinha na trincheira, o cara morria. Acontecia, porque tinha os atiradores de elite também, né? Os caras que já ficavam ali só esperando tu botar a ponta do oi, assim, ó. Quando tu botar, Os famosos sniper. Exatamente. Exatamente. Tem um filme, cara, muito massa. Eu não sei se foi o Resgate do Soldado O famoso Ryan. camper. O camper transcendeu, professor. Aí, bicho, tem uma cena que, meu amigo, tem um sniper que o cara é o cão, velho. Ele não é É o Resgate, já assisti esse filme, é muito bom. É É o o Resgate, Resgate. né? Tem uma cena, pô, que o cara pula de um prédio pro outro, assim, ó. Ele, na cabeça do cara, o cara. Arretada a cena, é o Resgate do Soldado Ryan mesmo, né? Muito bom. Aí, tipo, é o Resgate. Eu passo esse filme sempre no 9º ano. Não sei se vai dar para passar esse ano, né? Porque o Resgate do Soldado Ryan. O filme é muito bom, é com o Tom Hanks. Aí é um relato, né? Que eles vão resgatar um soldado chamado Ryan, porque são 3 ou 4 irmãos. Aí os outros 3 morreram. E assim, quando você é filho único, você não pode ir para a guerra. Você não vai para a guerra. Porque como você é o único filho de uma mãe e de um pai, não pode ir. Aí são 4 irmãos, se não me engano, 3 ou 4, enfim. Eu sei que 4, os outros 3 morrem. Aí a mãe pede ao governo americano que traga o filho para... Aí o comandante lá diz, ó, eu quero um destacamento só para ir buscar esse cara, Ryan. Ah, mas não tá um inferno, os alemães bombardeando. E tá aquele inferno mesmo, né? Tá no ápice da guerra. Mas vocês têm uma patrulha, Não. Aí o comandante diz, não quero saber. Eu não vou compactuar com o sofrimento dessa mãe. Tragam esse cara, nem que vai ter que buscar no quinto dos infernos. Pronto. Aí o destacamento, né, Tom Hanks, né, que é o principal e tal, eles ficam arretados, né, porque, tipo, a gente vai ter que enfrentar os alemães, perigo da bexiga, só para ter que resgatar um cara que a gente sabe nem, mas enfim, eles vão atrás desse cara. Aí pronto, vai desenrolando. Eles encontram alemão, encontram sniper. É muito arretado o filme. Morre, eles ficam mais arretados ainda por conta disso, entendeu? Porque, pô, a gente tá sacrificando o nosso agente para buscar só um, né? Mas, enfim, a história gira em torno disso. É bem interessante. Passa pra gente, professor, depois da prova, das provas. Não, eu sempre passo, todo ano. Ano passado eu passei e tal. Só que, ano passado não, né? Ano retrasado. Mas com essa pandemia fica difícil, complicado. Mas eu vou ver aí, a gente vê. Mas só tem, sabe? O senhor passa aqui na sala de... Pode ser. Acho que filme fica mais fácil de passar. Porque eu fui passar um vídeo no 8º ano, misericórdia. Horrível. O vídeo travou, teve que um aluno ter que passar, porque o computador aqui não passava.
uma agonia. Eu sei que eu perdi a aula quase toda e só deu para ver um pedaço. Vamos lá. Então, meu amigo, essas trincheiras aí era o caos. Caos mesmo. E assim, a Primeira Guerra Mundial teve um número muito alto de mortes. Foram mais de 10 milhões de mortes. Primeira, né? A segunda, meu amigo, passou dos 30 milhões. E, claro, a população... Só 20 milhões foi judeu na segunda. Só de judeus foram 6, né? 6 milhões. E a população que mais morre numa guerra é a população masculina jovem, né? Nessa faixa aí entre 18 e 40 anos. Então, é aquela coisa, né? Por exemplo, uma perca de mão de obra significativa. Muitas mulheres ficaram viúvas, né? Mas teve um ponto positivo nisso também. O movimento feminista, as mulheres começaram a ganhar mais espaço exatamente durante a Primeira Guerra, após, né, o final da Primeira Guerra, porque como morreu uma quantidade considerável de homens, foram as mulheres que tiveram que assumir, né, por exemplo, serem chefes de lar, passaram a trabalhar na indústria, e as que ficaram viúvas, que foi um quantitativo muito grande, tiveram agora que ser chefes de família, trabalhar para se sustentar e sustentar seus filhos. Então, elas passam a ter um protagonismo muito grande. E, a partir daí, o movimento feminista ele ganha muita força, e aí as mulheres, né, começam realmente a conquistar aquilo que sempre deveria ter existido, que era a igualdade, né, social aí entre homens e mulheres. Então, a Primeira Guerra é como diz, né, tudo tem sua exceção. A Primeira Guerra foi de todo ruim, mas não de todo. Teve um ponto positivo, que foi aí o avanço das conquistas feministas, né, aí no início do século XX. Tecnologia de guerra. Aqui é exatamente que a gente fala aí sobre as armas criadas, né, para a Primeira Guerra, as armas químicas. Tem uma foto aqui na página 26 que mostra aí 2 soldados. Você vê aí que esses soldados estão com uma máscara, que é exatamente uma máscara de gás para proteger das armas químicas que passaram a ser utilizadas. Então, meu amigo, existiram várias armas químicas, né? Aqui, por exemplo, nesse quadrinho verde, ele cita alguns exemplos. Né? Professor, e ainda não era o bastante, né? Porque tinha armas químicas que afetavam logo diretamente na pele, Sim, né? sim. Tinham aquelas que iam logo na pele, causando uma queimadura que chegava a derreter realmente a pele. E tinha aquelas, meu amigo, que o cara inspirava e ela queimava as paredes do pulmão. Então, assim... Imediatamente. Meu Menta! o cara passava horas com as paredes do pulmão queimadas. Mas até... Oxe, agonia triste. Triste. Deixa eu ver. Tem aqui o nome desse que queimava as paredes do pulmão. Ó, pronto, tem aqui no quadro verde, ó, brometo xílico, gás lacrimejante. Cloro, mata por afogamento. Mostarda, queima as paredes do pulmão e faz vomitá-las. Fogênio, queima profundamente a pele. A deformação por queimaduras, a agonia da morte lenta e dolorosa. Os relatos dramáticos causaram uma repercussão tão grande. O primeiro acordo internacional, depois da Primeira Guerra, foi exatamente banir as armas químicas. Diga... A página, professor, que você está vendo, sabe, não é a 26? Página 26. É do quadro verde, é? É o quadro verde, exatamente. Então, amigo, era um sofrimento enorme. Então, assim, as pessoas disseram, pô, a guerra em si já é um sofrimento tão grande, por perda de vidas, e ainda causar ainda mais um sofrimento. Então, as armas químicas acabaram sendo banidas. Claro Você ouviu o Último Soldado, professor? Que é um ótimo filme também retratando a guerra, O Último Soldado? O Último Soldado? Eu acho que é esse o nome, que é pelo Garfield. Aquele que fez o espetacular Homem-Aranha. Que ele tá até magrinho no filme. É Até o Último Homem. Até o Último Homem. Aquele filme é muito bom, pô. Ali é fatos verídicos mesmo. O cara é muito cagado, viu, professor? Aquele em 1917. Os dois são verídicos. Aham. Aquele cara era muito cagado, viu, professor?
E o cara teve sorte mesmo. Teve sorte. Beleza? Vamos agora para os anos finais da guerra, 1917 e 1918. Exatamente aqui é quando a guerra há uma mudança considerável. A Rússia sai, são os dois fatores importantes de 1917. Gravem isso, viu? Questão de prova. Saída da Rússia. Por que a saída da Rússia? A gente vai estudar a Revolução Russa e vai ver todos os fatores socioeconômicos que fizeram a Rússia sair do conflito. A Revolução comunista, a criação da União Soviética e tal e tal. Mas aqui, resumindo, a Rússia sai em 1917 porque ela acaba assinando um tratado com a Alemanha. Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado, a Rússia saía da guerra e cedia à Alemanha alguns de seus territórios. E a entrada dos Estados Unidos. Então, esses foram os dois fatores principais da Primeira Guerra Mundial. Quando a Rússia sai da guerra, facilita para a Alemanha. Por quê? Porque com a Rússia, a Alemanha ela tinha que criar duas frentes de batalha. Uma no Oriente, contra a Rússia, e uma no Ocidente, contra a França e a Inglaterra. Então, a Alemanha ficava dividida. Então, a guerra, ela aconteceu, tipo, na Rússia mesmo? Uma parte, sim. Porque a Alemanha, ao mesmo tempo que lutava com os ingleses na Europa, ela enviava tropas para combater com a Rússia. E a Rússia perdeu um número muito alto de soldados, porque a Rússia ela era extremamente despreparada na época. Ela não tinha um exército realmente efetivo. Ela vivia uma Hoje em situação dia a Rússia de- consegue destruir o mundo se quiser. Hoje em dia a Rússia é uma potência magnífica. Agora, isso graças à União Soviética, né? E a Rússia ela foi a grande herdeira da União Soviética. Então, isso acabou levando a Rússia hoje a ser uma das maiores potências bélicas do mundo. Então, ó, os Estados Unidos entram em 1917 e ela entrou por quê? Os Estados Unidos não entrou porque disse, eu quero entrar na guerra. Os Estados Unidos estavam de boinha. Os Estados Unidos vinha num processo de industrialização fantástico, estava de boinha. Só vendendo seus produtos, vendendo armas, enviando alimentos, remédios para os países que estavam na guerra. Então, os Estados Unidos é como se fosse o grande fornecedor de produtos essenciais para os países que estavam em guerra. Então, os Estados Unidos via a guerra como algo muito bom para eles. Não tinha Que eles vendiam. não tinha perdas humanas, não tinha seu território destruído, enquanto a Europa estava virando só pó, por conta dos bombardeios e tudo mais, os Estados Unidos estavam de boa lá, do outro lado do oceano, sem sofrer nenhum dano e ganhando muito dinheiro, muito. Porque os países compravam, mas não pagavam ali na hora. Aí os Estados Unidos faziam, fica tranquilo, não precisa pagar agora não, depois você paga. Por quê? Os juros rolando. E juros de milhões não é um juros de R$1.000. Então, Cada isso mês fez- aumentava 3 milhões de dólares americanos, que na época valia muito. Exatamente. Foi isso que fez os Estados Unidos se tornar a maior potência mundial. Quando a guerra acaba em 1918, os Estados Unidos passam a Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência mundial, os Estados Unidos tomam seu lugar. Queria falar... Eu ia falar que, eu ia perguntar, no caso, se é por esse caso, vocês não que ele virou uma grande potência. Os Estados Unidos já era uma grande potência. Ela só não era a maior potência do mundo. Ela estava atrás ainda da Inglaterra. Só que, por conta da Primeira Guerra, a Inglaterra sofrendo muitos danos em seu território, perdendo muitos homens e gastando demais. Né? A economia parada e eles têm que gastar demais. E os Estados Unidos só tendo lucro. Aí os Estados Unidos facilmente conseguem passar. Aí os Estados Unidos se torna a maior potência mundial, que dura até os dias de hoje, né? O país que está mais próximo dele é a China, mas é uma proximidade que ainda está um pouquinho distante, sabe? Não é aquela coisa assim, dizer, não. Se você for comparar o PIB e os ganhos, os Estados Unidos ainda está bem à frente. Agora, claro, se a China ela tiver uma organização social melhor, porque o problema da China é a questão social, é o que atrapalha mais a China conseguir ultrapassar. Então,
O que é que aconteceu? Então, os Estados Unidos estavam só fornecendo. E a Alemanha, que estava um passo à frente dos seus adversários na guerra, pensou na seguinte estratégia: disse, vamos destruir todo navio que cruzar aqui os portos europeus. Qualquer navio que vier em direção à Europa, a gente detona. Perfeito. Os submarinos alemães, meu amigo, eram fantásticos, eram os melhores da época. Então, vinha um navio dos Estados Unidos em direção à Inglaterra, cheio de mantimentos, com pessoas também que estavam indo à Inglaterra. Aí o submarino alemão, estourou o navio dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos disse, espera aí, mexeu com a gente, vamos entrar na guerra. Então, os Estados Unidos entram na guerra declarando guerra à Alemanha. Do lado da Inglaterra e Sim, sim. E nesse ano também, antes ainda... Naquela época era tudo fazia uma guerra. Sim, sim. Já estava em guerra, né? E os Estados Unidos não estavam. Mas como a Alemanha atacou um navio americano, aí os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. E a Itália, desde 1915, já tinha trocado de lado. E a Itália começa a guerra ao lado da Alemanha, mas a Itália, se sentindo injustiçada, acaba indo para o lado de ingleses, franceses e estadunidenses. E na segunda se rebelou de novo e foi para segunda e foi para o lado da Alemanha. Foi assinado um tratado chamado Tratado de Versalhes, em que a Itália esperava ganhar bons espólios de guerra. Porque a promessa foi essa. A Itália se sentiu insatisfeita com a Alemanha, aí França e Inglaterra fez Itália, vem pro lado da gente, vem embora para cá, porque a gente ganhando, obviamente a gente vai ganhar muitos espólios e a gente divide contigo. Vem embora, a Itália, beleza, papai. Vou agora. Foi e se ferrou. Chegou o Tratado de Versalhes. Claro, os países vencedores ganham multas milionárias. A Alemanha, para você ter ideia, teve que pagar uma multa de 30 milhões de dólares. Detalhe, essa dívida, essa multa, a Alemanha só acabou realmente de pagar ela agora, no século XXI. Porque 30 milhões hoje já é muito dinheiro. Tu imagina em 1918. Era uma fortuna perder de vista. E a Alemanha quebrada no meio, né? Quebrada no meio. Principalmente de dólares. Sim, sim. E os países vencedores. Estados Unidos, França e Inglaterra receberam, né, esse valor. Que é assim, os países que saem vencedores, eles se reúnem e decidem, e aí, quais são as punições que a gente vai dar à Alemanha? Já que a Alemanha foi considerada a grande causadora da guerra. Aí eles decidem, vamos ver o que é que tem de bom? Eita, a Alemanha está com um território bom, Alsácia-Lorena, traz para cá, agora é da França. Que era da França, que depois a Alemanha tomou, é uma confusão, Alsácia-Lorena. Mas nesse momento estava na Alemanha, a França dizia, eu quero Alsácia-Lorena. A Alemanha, tome. Aí, vamos botar uma multinha, 30 milhões de dólares, pronto. Aí a gente divide. A partir do fim da Primeira Guerra, a Alemanha ficou proibida de formar um exército com mais de 100 mil soldados. A Alemanha só podia formar até 100 mil. Aí ficou, né, nisso. Só que aí quando o Hitler entrou, ele desrespeitou todo o Tratado de Versalhes, formou um exército gigantesco, o maior da época. Mais de 10 milhões de pessoas, professor. Sim, sim, sim. Outra coisa, a Alemanha ficou proibida de produzir armas de grande porte. Ela não podia produzir armas de grande porte. Tudo isso foi feito para quê? Para que a Alemanha não fizesse uma outra guerra. Eles pensaram o quê? Se a Alemanha consegue formar só um exército de 100 mil soldados, só consegue produzir armas de calibre 38, uma guerra ela não pode fazer. Só que esses países não esperavam que surgiria uma figura, né, chamada Adolf Hitler, que chega na Alemanha, entra no poder, se torna um chanceler alemão com um único objetivo. Hitler só tinha um objetivo na vida, um só. Era se vingar da Primeira Guerra Mundial. Os países que, na visão dele, humilharam a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E, claro, dominar
todo mundo, né? Ele queria fazer uma guerra para se vingar dos países e formar um mundo apenas pelos arianos, a raça ao qual ele considerava superior. Esse era o objetivo dele. Então, pronto, aqui nos acordos de paz, né, que a gente acabou de falar, a guerra quando acaba, é assinado um chamado Tratado de Versalhes. Isso aí é muito importante também, viu? Se puderem anotar, anotem. Tratado de Versalhes, assinado em 1919, página 28, logo no comecinho aí, ó. E aí, marquem também aquilo que o Tratado de Versalhes colocava em prática, que é o que a gente acabou de falar, né? A perda de territórios da Alemanha, que foi dividida entre alguns países, como Inglaterra, Japão e etc. Os alemães não podiam formar um exército superior a 100 mil homens e tinha que pagar indenizações aos países vencedores. E essa indenização girou em torno de 30 milhões de dólares. Ok? Teve também o acordo, né, o tratado para ser terminantemente proibido a produção de armas químicas. Inclusive, uma das armas químicas foi criada pelos alemães, né? Então, ficou proibida também a produção dessas armas químicas, né? E o mapa europeu teve mudanças significativas. A Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela também é considerada como uma guerra que deu fim aos impérios que existiam. A Alemanha era um império, a Turquia era um império, o Império Austro-Húngaro, que se dividiu em Áustria e Hungria, o Império Otomano. Então, existiam muitos impérios na época que todos eles chegaram ao seu fim. Todos eles acabaram com a Primeira Guerra. E aí a Europa, ó, ganha essa estrutura aqui que a gente vê em 1918, que é uma estrutura muito, muito parecida com a estrutura atual da Europa, com algumas pequenas mudanças, diminuição de um país aqui, aumento de outro ali, mas a estrutura da Europa basicamente é essa aqui, que foi desenhada após o fim da Primeira Guerra Mundial. Para a gente fechar, vem aqui um novo mundo após 1918. Obviamente, o mundo não poderia ser igual depois de uma guerra tão violenta como foi a Primeira Guerra Mundial, com um número muito alto de mortes, mais de 10 milhões de mortes. Feridos, houve uma média de mais de 30 milhões, pessoas que voltaram amputadas, pessoas que voltaram deformadas por conta das queimaduras de bombas, de armas químicas, pessoas que voltaram com seu psicológico totalmente afetado, inclusive muitos soldados depois se mataram, depois que retornaram da guerra. Ele ia para a guerra e tinha ficado dentro dois dias, porque tinha matado muita gente. Sim, sim. Contra a vontade dele. Aí foi parar no ponto. Isso aconteceu demais. Ou porque matou muita gente e ficava sempre sonhando e assombrado com o rosto dessas pessoas, ou então porque viu muita gente morrer ao seu lado, amigos, né? Então, assim, era uma série de fatores, né? Realmente, você tá ali e, de repente, um cara cai do teu lado com a bala na cabeça, ou então cai do teu lado, um pedaço para um lado, pedaço para o outro. Tudo aquilo, obviamente, afeta o psicológico humano. Não existe ser humano que seja duro a esse ponto. Então, se ele já for doido, né? Aí tudo bem. Mas se ele for um ser humano comum, como Hitler, né, como Bolsonaro, mas se ele for um ser humano normal, é claro que isso vai abalar a estrutura psicológica da pessoa. Então, muitos começaram a se drogar, muitos começaram a se suicidar, muitos foram internados. É possível que no meio da guerra, tipo assim, quando um peleado uma moça naquela área, tem gente que se mata, vai ser feito. Muita gente se matou durante a guerra mesmo, sabe? Teve muitos soldados, assim, que, tipo, bicho, vendo gente morrer das formas piores possíveis e pensar assim, pô, não quero morrer desse jeito não, sofrendo tanto não. Ou, que aqui eu acabo logo. Então, assim, é uma loucura, né? Guerra é um negócio assim, bicho, que na época, no início, as pessoas achavam o máximo. Era
muitos pais chegavam a ter orgulho de os seus filhos se alistarem e irem para a guerra. Só que depois que eles começaram a ver a realidade do que é uma guerra, aí é quando eles começam a mudar a sua opinião. Então, assim, tem muitos filmes que retratam, né, essa questão, como você bem colocou, né, desses traumas realmente que as pessoas voltam do conflito. E são traumas que ficam realmente pro resto da vida. Sorte daqueles que voltam e conseguem equilibrar o trauma. Tem pessoas que são mais fortes, né, e tal, e conseguem viver com esse sofrimento e tal, mas muitos não. Muitos realmente se entregam e acabam até tirando a própria vida. Peaky Blinders é uma das séries boa pra caramba pra assistir. Sexta aula. M1 M2. M2. Pronto, então aqui um novo mundo após 1918, que a gente pode tirar de mais importante é aquilo que a gente já falou, que foi a conquista aí feminina, né? A conquista das mulheres, aí, o avanço, né, das conquistas femininas, tanto de voto, como de ser votada, participação no mercado de trabalho. Então, se tem uma coisa que a gente pode tirar de bom dessa Primeira Guerra, foi realmente o fato de as mulheres terem muitas conquistas a partir daí. Claro que a vida das mulheres não virou um mar de rosas depois da guerra, né? A situação continuava difícil, mas as mulheres, aos poucos, elas foram ganhando espaço, se tornando aí protagonistas de suas vidas. Tem até um fato interessante, que depois da Primeira Guerra Mundial, a partir do momento que as mulheres começaram a ganhar um protagonismo, muitos governos começaram a tentar fazer coisas para tentar fazer com que as mulheres voltassem para ser donas de casa novamente. E a Segunda Guerra é que fecha esse ciclo. Depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a se criar muitos eletrodomésticos. Geladeira, fogão, como uma forma de atrair as mulheres novamente para casa. Para elas serem novamente donas de lá e os homens voltarem a ocupar os postos de trabalho. Eu lembro dessa criar outros negócios não para poder atrair. Sim, para fazer com que prendesse essas mulheres dentro de casa. Outra coisa também, o que se aliou a esses eletrodomésticos, que fez com que realmente prendesse a mulher em casa, foi as telenovelas. Foram criadas muitas novelas, aquelas novelas de rádio que tinha antigamente. Então, aquilo fazia com que as mulheres acabassem se prendendo a ficar em casa, né? E os eletrodomésticos para facilitar a vida dessas mulheres. Eu quebrava tudinho. Para que os... Eu não tenho nem o que comentar, porque essa daí foi a maneira mais estúpida de tentar fazer algo assim. E foi a que deu certo. Sério? Seríssimo. Grande parte das mulheres acabaram voltando novamente a ser donas. Não, eu comentei isso agora, deu certo muito. Porque toda novela da Globo de época é incrível. Tem sempre uma personagem que tá lá, assistindo a novelinha de rádio. Incrível. Exatamente. Pode parecer estúpido e realmente, concordo plenamente, mas deu certo. Deu certo. E aí os homens, aos poucos, voltaram a ocupar os seus postos de trabalho. Quando ele morrer de novo, eu vou trabalhar na Pois é. Ficou alguma dúvida aí, minha gente? Tranquilo? Sempre privilegiar o homem, né? Professor, Tem. Rapaz. professor, eu fico me perguntando, professor, Esse eu não lembro, não. o porquê, Acho que eu tenho o até porquê que um austríaco... Pode. Vou fazer a chamada agora, viu, minha gente? E vou botar a agenda também, viu? Certo. Professor, Oi. Diz, Jael. eu fico me perguntando o porquê que um austríaco quis fazer uma revolução na Alemanha. É porque ele foi criado acho que desde os 9 anos, parece, ele foi morar na Alemanha. Ah, entendi. Ele meio que se sentia alemão. Danilo tá aí, Edline, Emily Vitória também tá aí, Gabriel Fábio, Israel, João Henrique, Júlia Cazé, Júlia Nívia,
Júlia Níbia, tá não, né? Tá. Presente, estou aqui. Beleza. Júlio César. Tá aí. Caio também, Lara também, Lavínia, Lucas Queiroz, Maria Eduarda, Maria Sofia, Matheus. É obrigatório. Nádia, Rafael Cauã, Presente. Renata, Túlio, Yasmin Assunção, Yasmin Albuquerque, Ingrid, Vitória, né? Espera aí que eu vou colocar a agenda aqui, viu? Professor, e se passar da data, tipo, que é o limite 30 de março, Aí você não pode fazer concurso, você não pode viajar. Uma série de restrições. Professor, já é dia 8, né? É. Bora apagar essa agenda aí, o português, viu? Não, 28. É 28. Como já está falando, vai ser isso aí. Não, mas tipo, tem que ser lá agora. Imagina, tem que ser. Eu não sei se a pessoa vai fazer uma coisa porque isso nada, não vai fazer. Cadê o projeto dessa de É, vou mostrar. Eu quero ficar aqui. Aqui, esse daqui. Não sei se você tá com a Eu cadê a marcação? É, mulheres maravilhosas. E não é nosso médico que quer tomar. Acabava aceitando. Pronto, povo, estão liberados aí, viu? Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.